Prazer gigante estar com vocês. E já ficou claro, né, que sem tesão não tem solução, né? Tem que amar o que faz, porque senão não vai funcionar. Mas quando eu fui convidado para estar com vocês, me contaram que existem aproximadamente 10 mil provedores de internet no país, pequenos, e todo mundo tem uma certa dúvida se é legal ficar pequeno, se tem como crescer, como é que vai vender melhor o seu produto, etc. E, bom, eu como médico, né, eu tentei sempre olhar pelo ângulo mais orgânico as coisas. Isso me ajudou a montar algumas estratégias de business que talvez sirva para vocês também. Primeira coisa, ser grande, grandão, gigante, é bom? Bom, se a gente olhar os dinossauros que viveram no nosso planeta por mais de 160 milhões de anos, pô, ser grande é bom. Tá? A espécie Homo sapiens, nossa, está aqui há 10 mil anos, né, 12. Mas, no momento de uma grande crise, né, talvez não seja muito bom ser grandão. Vê que caiu aquele meteoro, que tinha uns 15 quilômetros mais ou menos de diâmetro. Ele caiu na península de Yucatán e caiu bem no único lugar no planeta que não podia cair, né? Mas caiu ali no lugar onde estava cheio de sulfato de cálcio. E esse sulfato de cálcio, de hidro, que tem uma molécula de água junto, que vocês conhecem, né? Esse material, quando exposto a uma temperatura muito grande, um impacto muito grande, ele solta o sulfato. O sulfato, o que é? O SO4, né? Que é o sulfuro, né? Que é aquele produto amarelo, né? Daqui a pouco vocês vão saber, né? O enxofre. Mas o que é esse material? Esse material nada mais é que vocês têm em casa, uma casa de vocês tem, vocês já pegaram na mão, que é o giz, que é o gesso. Só que quando separa esse sulfato do cálcio, ele sobe para a atmosfera, aquela explosão gigante, se transforma lá em cima com hidrogênio, junta com hidrogênio e se transforma em ácido sulfúrico. E isso é que matou praticamente toda a população de dinossauros e outros bichos, acabou com toda a vida marinha quase, sobrou pouca coisa. E nesse momento de grande clima, de desastre, de hecatombe, quem se escapou foram os pequenos. Então, às vezes, é muito bom ser grande, mas no momento de grandes crises, grandes revoluções, às vezes não é tão bom ser tão grande. Então, isso aí é uma primeira lição. Bom, tem algumas coisas que eu aprendi na vida, e a medicina me ensinou também, que eu aproveitei para entender como que eu ia direcionar o meu conjunto, o conjunto da minha obra, o conjunto do caminho da Mormai. Eu aprendi que, estudando, né, fisiologia, essas coisas, no mundo da medicina, que nós temos vivendo dentro de nós mais vírus e bactérias do que a soma de todas as nossas células. Então, o que acontece? Nós somos, na verdade, uma grande simbiose. Então, essa é a segunda lição importantíssima. Mesmo aquelas pequenas bactérias e vírus que não morreram com aquela catástrofe, porque eram pequenas, elas conseguiram crescer e se multiplicar e se manter vivas no processo da vida, né? Se juntando com outros seres maiores. Por exemplo, dentro das células de cada um de nós, você sabe que a célula tem um núcleo, né? Lá o núcleo tem os ribossomas, as mitocôndrias. A mitocôndria, ela tem inclusive um DNA diferente do nosso. Ela é um bicho, entre aspas, que mora dentro de nós e ela é responsável pela queima do oxigênio. Esse oxigênio que a gente respira, na verdade, quem está queimando e fazendo essa combustão e fazendo que a gente tenha energia é uma mitocôndria, que é
entre aspas, um bicho que tem seu DNA próprio e só pode ser transmitido pela mulher. O homem não transmite esse bicho. Então, a gente é uma simbiose. Então, por que não ter, ou fazer, ou compartilhar simbioticamente com outras empresas? Bom, eu nasci pequenininho, nasci num fundo de quintal. Muitos de vocês são pequenininhos. E qual foi a minha fórmula para crescer? Eu, olhando o mundo e a natureza, eu vi que, eu não quero perder minha identidade, mas eu quero crescer. O que eu fiz? Entrei em simbiose. Eu fui licenciando a marca, fui trabalhando com outras empresas, e algumas dessas empresas, hoje, são gigantes. Tem empresas que são parceiras da Mormac, que tem mais de 20 mil funcionários, empresas gigantescas, faturamento de bilhões. Aí o que acontece com essa simbiose? Acontece que crises que nem essas que nós passamos agora, vocês não passaram muito essa crise, que vocês estão numa bolha maravilhosa de tecnologia, e isso aí é fora da curva total. Mas quem estava no mercado geral de varejo, etc., sofreu muito. Como é que eu sobrevivi? Porque eu estava agarrado com grandes empresas, e múltiplas empresas, são mais de 40 e tantas empresas, que fazem a base do business Mormac. Muitas delas, como eu vou repetir, são muito maiores que eu mesmo. Então, pode ser uma boa solução aqueles que queiram crescer, se juntar, fazer parcerias, certo? Estão entendendo isso? Isso é orgânico, é a vida. A vida não é feita de competição só, a vida é feita também, e muito, muito importante, feito de simbiose. Ainda mais que depois que nós saímos da era atomística newtoniana, e nós entramos na era quântica, holística, aonde a gente está comprovadamente interligado quanticamente com tudo, nós estamos embebidos numa sopa quântica, né? Então, é muito importante que a gente esteja junto. Então, a minha visão, e que eu gostaria de que vocês meditassem sobre isso e ver se tem aplicação dentro da empresa de vocês, é da possibilidade de formarem parcerias. O mundo competitivo, atomístico, né? Ele está deixando cada vez mais espaço para que cresça um outro tipo de mundo, um mundo cooperativo holístico, certo? As empresas que participarem desse processo de transformação vão ter muito mais chance de sobrevida do que aquelas que ficarem voltadas sobre si mesmo, pensarem só em si, I, me and myself. Por exemplo, em vez de crescer eu comprando outras empresas, não, eu não comprei ninguém, eu só fui parceiro, nós fomos montando parcerias. Isso eu acho fundamental, tá? No mundo atomístico, a gente estava muito sobre aquela lei do Gerson, de leva vantagem em tudo, né? Agora não tem mais essa. Se você levar vantagem sobre alguém, você está, na verdade, ferrando a si mesmo, porque aquele ali é você, esse aqui. Nós estamos, e vocês que trabalham com a internet, estão nos preparando para um novo tempo, onde todos nós vamos estar completamente interligados. Não só no aparelho que está na tua mão hoje, vai estar dentro de nós mesmos. Nós estamos nos preparando para um grande salto holárquico. Na verdade, talvez nós, que aqui estamos todos sentados aqui, e eu aqui, sejamos quase que uma espécie em extinção, porque vai vir uma outra coisa. Nunca parou a evolução. Isso é um processo que não para. Sempre nós vivemos em crescimento, em saltos holárquicos. Eu vou dar um exemplo orgânico para vocês entenderem, mais uma vez, puxando o meu lado médico. Se você pegar a tua coluna é igual ao sistema, ali a medula que está dentro da coluna, a medula, é igual ao sistema nervoso de uma minhoca. Se você pegar, quando a medula entra ali aqui na base da tua cabeça, aqui dentro, tem parece duas bolinhas de golfe, é o cerebelo. Aí você juntou a medula com o cerebelo, você tem o primeiro cérebro humano. Porque nós somos triunos, nós temos 3 cérebros, na verdade. Esse cérebro, esse primitivo, é um cérebro de lagarto, é um cérebro reptiliano. Se a gente for acrescentar mais uma camada, imagine uma cebola que vai acrescentando camadas. Se você acrescentar mais uma camada, você entra bem no miolo lá do cérebro, que tem o cérebro equino, que
o sistema límbico, ali tem armazenado nossas memórias antigas, memórias novas, atuais, tem armazenado os nossos sentimentos. Isso um cavalo tem. Ele tem memória, ele tem sentimento. Se acrescentar o que está aqui por fora, aquela massa cinzenta toda enrugadinha, né? Córtex cerebral aqui fora, aí você tem mais um primata, e se botar o lóbulo frontal, mais uma camada desse lóbulo frontal super desenvolvido, tem você, tem essa pessoa que está sentada ao seu lado. Só que não para. É uma camada em cima da outra, e vai vir outra camada. Nós estamos vendo uma velocidade gigantesca, um ruído gigantesco à nossa volta, e tudo acontecendo aos trombolhões, exatamente porque nós estamos no fim de uma era. Às vezes a gente não se dá conta disso. As eras são como, imagine uma banheira cheia de água, você vai lá e tira o tampão da banheira, a banheira começa a esvaziar. Mas no primeiro momento você não sente nenhuma variação na superfície. Agora, quando chegar lá embaixo, quase no fim da era, você vai ver aquele redemoinho, aquele barulho, aquela coisa. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos no fim de uma era, nos preparando para um salto holárquico. E vocês fazem parte desse processo. Vocês fazem parte desse processo. Quem está mexendo com altas tecnologias faz parte direta nesse processo. Vocês podem ser um meteorito bacana ou um meteorito complicado. Aí o que acontece? Todos nós que mexemos com tecnologia, preste atenção numa coisa. O Homo sapiens, ele veio a surgir uns 12 mil anos atrás. De 12 mil anos atrás, os padrões que nós respeitávamos, até 3 mil anos antes de Cristo, eles eram tipo assim: crescei e multiplicai-vos, e domina o planeta, continua, blá, blá. Era povoar, era sobreviver. De 3 mil anos antes de Cristo até a Idade Média, o parâmetro, o padrão, o paradigma virou outro. Nós temos que encontrar um espaço e ganhar uma cadeirinha no céu. Nós temos que... algum de vocês deve ter visto aquele, na Netflix, os Vikings, onde tinha ali uma disputa entre os cristãos e os deuses vikings, que os vikings iam para Varsala e os cristãos iam para o céu, né? Então, exatamente, eles estão ali em 1300, 1400, 1200, e aquela bronca ali dos vikings, é isso aí. Então, de 3 mil antes de Cristo até a Idade Média, o padrão era: vou me comportar bacana para encontrar o meu espaço no céu. Depois da Idade Média, no Iluminismo, até ontem, nós entramos no modernismo. E aí o padrão passou a ser outro. Eu posso conquistar um lugar na sociedade. Então a gente fazia tudo possível para encontrar uma forma de encontrar respeito, encontrar um espaço na sociedade, dar o suficiente para os filhos poderem ter uma boa direção na vida e conquistarem um espaço, se possível, melhor que o seu na sociedade. Bom, só que agora nós estamos na era pós-moderna. E na era pós-moderna não existe mais padrão. Com a diversidade, dançou tudo. O que sobra para nós? Não tem mais padrão. Tudo pode ser. Só sobra uma coisinha: responsabilidade. Então, é um momento onde nós, como espécie, temos que ter profunda responsabilidade. Isso é muito, muito sério para todos nós. Então, 2 coisinhas básicas. Primeiro, a simbiose pode ser uma boa, e nós temos que ter muita responsabilidade em tudo que a gente vai fazer a partir de agora, porque nós estamos entrando numa fase muito crítica da história nossa da humanidade. Certo? Eu vou abrir para perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, vai ser bem legal. Quem é que tem microfone aí para passar para a turma? Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá, pergunta. Olha lá, tem um lá, ó. Olha lá o microfone lá, ó. Aqui tem mais também, ó. Ó, tem outro aqui. Ô, Morongo, tudo bem? Como é teu nome, bicho? Marcos. Marco? Marcos. Marcos? Eu sou Marco, faltou meu S, cara. Parecido. Vai lá. Bom, eu queria saber,
nesse estalo, assim, de você criar a Mormai e tudo mais, né? O que você tem na sua cabeça que realmente foi o marco para você conseguir todo esse império Mormai aí, conseguir desde da criação do primeiro wetsuit e tal? O que você tem, assim, que realmente foi o start? Se você tem na sua cabeça uma visão, ou, sei lá, alguma coincidência que aconteceu na vida, que você viu que esse era o caminho? Olha, eu estava sem o fone, mas parece que a pessoa que me precedeu aqui falou que é muito importante ter um propósito. É isso que ele falou? É isso, né? Bom, eu me formei médico e tinha duas opções, né? Ninguém é perfeito, eu sou gaúcho, né? Então, eu estava morando em Porto Alegre e... vai fazer o quê, né? Aí, ou ficava em Porto Alegre, trabalhando em grandes hospitais, meu pai era um grande empresário, estava bem. Ou seguia... Tinha três opções: ou seguia o caminho de ser terrorista, como algum dos meus amigos na época sequestraram aquele avião que foi para Cuba, para você ter uma noção. Você nem sabe, porque isso foi nos anos 60, tu não era nascido. Ou ia fazer um trabalho que na época não existia os Médicos Sem Fronteira, mas um trabalho comunitário, altruísta, sem ganhar nada. Eu optei por esse. Entre ser terrorista e entre você ficar morando em Porto Alegre, eu disse, não, eu vou fazer um trabalho comunitário bacana, vou ser feliz de uma outra forma diferente. E fui fazer esse trabalho em Garopaba, que era uma comunidade muito pobre, ela tinha sido dizimada por anquilóstomo, é um bichinho que entra pelo teu pé, suga todo o teu sangue e tu morre com anemia. É a doença do Jeca Tatu. Quem leu Monteiro Lobato, não é também do tempo de vocês, mas enfim, é uma doença grave que tinha dizimado a região. Garopaba estava voltando e não tinha nenhum médico na região, nem Garopaba, nem Paulo Lopes, né? Eu fui o primeiro médico da região e ali o meu propósito era mudar o paradigma daquela situação, daquela comunidade. Ponto. Tá? Na continuação, bicho, a única fonte de lazer que eu tinha era o mar. Certo? E me deparei que as melhores condições de mar para surfar, para curtir, que era meu lazer, era no inverno. E aí me faltava a roupa adequada para praticar esse esporte. Então eu criei a primeira roupa de surf no Brasil. Certo? Foi por acaso que o meu pai tinha uma empresa de ônibus, os ônibus deles viajavam para o exterior, para a Argentina, etc. E de lá eu trouxe umas telas e costurei as primeiras roupas. Meio no contrabandito vieram essas telas. Mas, enfim, não é isso que o propósito que eu tinha, eu consegui, sendo um empresário, muito mais do que eu ficasse só médico. Então, não foi um estalo. A Mormai e todo esse mundo do business, e toda a grana que eu ganhei, e tudo que está rolando, é um efeito colateral. Na verdade, foi o propósito, foi o que eu queria, que era modificar o paradigma daquela comunidade. E consegui. Se tu for em Garopaba hoje, tu não vai encontrar um mendigo na rua. Então, isso é que valeu para mim. O resto é uma consequência natural, é o resultado de uma missão, de uma visão, de uma motivação. Motivação muito forte, gera uma ação muito forte, essa ação, sendo tocada por uma motivação muito forte, gera uma super ação, e essa super ação vai dar um resultado, só que o resultado pode ser completamente inusitado, coisas que tu nem imagina. O importante é você ter a missão, ter a motivação. Então a fórmula é MAR, M-A-R, motivação, ação e resultado. E não vai você procurar o resultado de cara, você tem que ter uma motivação, porque senão você vai atrás do resultado, pratica a ação, não dá muito certo, você desiste. Porque você não tem a motivação que gera, na verdade, a superação. Uma grande motivação é uma superação. Então, toda essa consequência dessa empresa e todo esse business que tem hoje é um resultado de uma ação que não tem nada a ver com o mundo do business. É uma coisa doida, né? Te respondi, bicho? Viu, Marcos? Mais uma pergunta, vamos lá. Tem mais pergunta aí, ó. Como empresário, em que momento que tu decidiu que tu ia mudar e tu não ia seguir só em função do capital, em função do dinheiro, mas em função do propósito mesmo?
Não, mas o dinheiro veio muito depois do propósito, né? Imagina que quando eu fui para Garopaba, como é que eu ia ter intenção de ganhar dinheiro? Isso aí era coisa de maluco. Aí sim, aí vocês podiam me tirar para doido mesmo, porque não tinha água nem luz lá. Entendeu? A grana veio muito depois com uma consequência. Tipo assim, é um resultado que rolou um efeito colateral. E podia ter sido qualquer outro. Por exemplo, o que remunera a Madre Teresa de Calcutá? Né? Que já foi. Era grana? Não, é outra coisa. Então, cada um tem que ter algum tipo de motivação, seja ela qual for, muito forte. Esse tal do propósito, né? Aí depois o resultado vai acontecer, às vezes, de forma inusitada. Mas você tem que ter muita motivação. Quando chegou num certo momento, que essa empresa cresceu tanto, né? E que me envolveu de uma forma inusitada, e começaram a aparecer outros médicos para morar na região, eu fui passando esse posto de saúde, o fundo rural, a coisa lá que atendia os pescadores, fui passando para esses outros colegas e fui me dedicando à empresa, porque eu achava que na empresa, gerando riqueza, eu ia resolver um problema social muito melhor do que se eu ficasse ali dando vermífugo e outras coisas, certo? Então, foi uma passagem, da mesma forma que mais recentemente eu tentei fazer esse mesmo movimento, doando pedaços da empresa para colaboradores, etc. Não sei se te respondi, mas é mais ou menos por aí, tá? Mais pergunta, vamos lá, que é legal, essa pergunta é legal, que aí a gente troca. Nós somos feitos de troca, né? Monólogo não funciona, o bacana é diálogo. Vamos lá, tem mais pergunta lá, ó. Eu aqui. Por quê? Tá cheio? Eu aqui. Aí, como é teu nome, bicho? É Jardel. Jardel? Isso. Por que o nome Mormai? Mormai? Ah, bicho. Meu apelido é Morongo, né? Certo? A minha primeira esposa se chamava Mayra, Mormá. E esse esporte, o surf, nasceu no Havaí, Hawaii. O Havaí tem dois isso, certo? É o Yang, que é o macho, e o Yin, que é a fêmea, fazendo um business que envolve o Havaí, né? Essa mulher morou comigo quase 10 anos, depois me deu um pé na bunda e foi morar no Havaí, né? E eu me casei com uma outra maravilhosa que está até aí comigo, está mais de 30 anos comigo, que se chama Marisa. Ou seja, a gente troca de mulher, mas não troca o nome da empresa, né, bicho? Tá? Tem que ser, pô. Aí não vai dar, né? Vamos lá, mais outra. Aqui, chefe, na frente do corredor, reto no teu olhar. Ah, lá no fundão. Diego, tudo bem? Opa! Qual foi a tua maior dificuldade desde a gestão da Mormai, essa transição? Qual foi, bom, é agora que eu vou sentar, pensar e o que eu vou fazer? Não, um dos maiores problemas é que eu não fui treinado para ser empresário, né? Minha formação é médica. Então, imagine vocês, eu não sabia nem o que era nota fiscal. Não sabia contabilidade. Que encrenca é essa? Não, entendeu? Não tinha a mínima noção. Nada, vocês não... Zero. Aqui vocês têm na frente de vocês o cara mais índio do mundo possível para mexer com o mundo do business. Aí o que eu fiz? Eu contratei uma empresa, né, para me dar uma assessoria. Na época era uma empresa muito importante e que me enviou um jovem que tinha recém-adentrado a empresa. Chegou lá um jovem, né, todo engravatado, sapatinho bico fino, baiano na beira da praia, né, bicho? Aí ia fazer uma análise, o que eu faço, como é que eu faço isso, eu não sei, eu tenho que fazer uma empresa aqui. Esse rapaz ficou um tempo ali comigo, fazendo análise para essa mega empresa, e daqui um pouco terminou ali mais ou menos as coisas, eu disse, tá, tudo bem, vou acertar as contas, né? Ele disse, pois é, mas eu quero ficar trabalhando contigo. Eu disse, mas como, bicho? Eu não tenho como te pagar o que tu ganha nessa empresa gigante. Não, mas tu não entendeu, eu quero trabalhar contigo. Eu disse, bom, então trabalha, né? Então fica aí. Ele era formado em administração, uma pessoa maravilhosa, por acaso nasceu no mesmo dia e tem o mesmo signo que eu, é um pisciano maluco, e surfista. Ele disse, não, eu quero ficar aqui porque eu sou surfista, bicho, eu não quero saber de ficar engravatado lá, eu quero ficar surfando. E o cara está comigo até hoje. Vocês imaginem que
Ele está comigo há dezenas de anos. Está no meu lado até hoje. É uma pessoa maravilhosa. Então, o que acontece? O empreendedor, assim, quando ele está muito focado, né, ele termina sendo um atrator de pessoas que vão se encostar no teu lado, parece um imã que vai atraindo. E foi isso assim que foi aglomerando gente, pessoas maravilhosas, que na verdade fizeram a empresa, eu não fiz nada sozinho. Né? Eu só fui o catalisador da reação. Quem entende um pouco de resina, aí, né? Tem um tonel desse tamanho, tu põe umas gotinhas de catalisador lá dentro, bum, a resina catalisa na hora. Então eu fui um catalisador, mas quem fez a coisa toda... imagina assim, eu fui um pau de fósforo que tocou fogo na fogueira, mas quem queima é a fogueira, só fui um pauzinho de fósforo. Então, como tinha um propósito bacana, que estava ali, tinha para surfar, ajudava as pessoas, era legal, foi catalisando e virou essa encrenca que está aí desse tamanho hoje. Né? Mas não tinha nada programado, não teve business plan, não teve BNDES, não teve nada, cara. Vai. Teu nome? Aqui, bicho, Benê. Como? Benê. Benê? Isso. Fala, Benê. Paranaense. Você não tem sotaque de gaúcho, tá? Como é que é? Você não tem sotaque de gaúcho, então não dá pra saber que é o gaúcho. De vez em quando um tu. Mas bate, tu acha que não tem o sotaque de gaúcho? Mas que barbaridade, irmão. Mas se todo mundo fosse como os gaúchos... Sim, mas agora melhor. tem que ver que eu também sou só manezinho da ilha, né, cara? Olha aí, ó. Assim, a tua história é muito parecida com a maioria de nós aqui. Olha tá? que legal. Viu? Você teve uma necessidade de criar uma roupa para você utilizar. A maioria de nós, quem está no mercado há 15, 20, 30 anos, 30 não, que não tinha internet, mas Sim. de 15 para cima, provavelmente trouxe a internet para a sua cidade porque ele queria ter internet. Boa. Queria ter, como você queria A dor ensina a gemer. É isso aí. Como você queria ter a sua roupa de mergulho, nós queríamos ter internet em casa. Sim. Não é? Aí surgiu a oportunidade de negócio. Boa. Não é? É bem isso aí mesmo. Todo mundo começa assim. Começamos como técnicos, né? Montamos o negócio como técnico, continuamos no negócio como técnico, mas o negócio cresceu bastante como o seu cresceu. Algumas palestras, você já respondeu uma parte da pergunta que eu iria fazer, mas algumas das palestras anteriores falaram muito em posicionamento de marca. A internet vai virar commodity e você vai ter que ter a sua marca. Qual que vai ser a diferença? A sua marca. Lá atrás você posicionou a sua marca para um nicho de mercado, que era o seu nicho de mercado. Sim. Quando você percebeu que a sua marca era muito maior do que você tinha imaginado, ou você trabalhou, como você trabalhou para fixar a sua marca e chegar hoje? Eu não sou surfista, mas eu uso mermaid. Viu só? Entendeu? Então, assim, tem uns óculos, tênis e tudo mais, e você não está mais só no nicho do mercado que você criou a sua empresa. Quando você percebeu que você poderia ser maior, e qual foi o processo de adequação da marca na cabeça do... Essa é uma pergunta profunda, cara. Tá? Tu pegou lá no fígado mesmo. Temos que aprender com os grandes, né? Essa é profunda. Bom, o negócio é que existe uma coisa muito diferente entre nome e marca. Né? Você pode ter uma empresa que tem um nome, mas não necessariamente é uma marca. Para ser marca, tem que ser marcante. Certo? Eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam o que faz um nome virar uma marca. Isso aí é o branding. Né? Porque uma coisa é o vending, que se trabalha com o marketing, com a propaganda. Isso é marketing. Agora, o branding é a propaganda da marca. É isso que você quer saber. Como é que faz a marca? Não como é que vende o produto. Como é que faz o branding. Bom, isso é muito complexo, muito profundo e às vezes meio mágico. Vou dar alguns exemplos que talvez vai te ajudar a entender a dificuldade, a profundidade e a magia de tudo isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava completamente ferrado, certo? Não tinha emprego. E surgiu uma empresa que diz assim, nós estamos contratando e todas as pessoas que entrarem na empresa depois da seleção vão ter emprego vitalício. Porra, no momento que não tem emprego, uma empresa contrata com garantia de emprego vitalício, isso é marcante. Nenhuma agência de publicidade poderia bolar um troço desse, tá louco? Isso quem bola é o empreendedor, é a alma da empresa,
O marketing não faz isso. Então, jamais vocês vão poder fazer uma marca dependendo de uma agência de publicidade. Isso tem que vir de dentro, é o propósito. Que empresa é essa que está conosco até hoje? Ela tinha os diapasões, fazia uns violãozinhos vagabundinho, papapá, e hoje eu tenho na minha casa teclados maravilhosos dele, que eu gosto de tocar, já tive motos dessa marca, e Yamaha. É venerada no Japão. No Japão também, dá outro exemplo do Japão, um pouco diferente. Lá pelo século passado, não, retrasado, estava nascendo a 1700 e pouco, é mais que retrasado. Estava nascendo a indústria, né? A indústria no mundo, e quem começou com isso foi os ingleses lá. E um japonês, que era fabricante de espadas, um samurai, disse, porra, nós temos que ter uma indústria, né? De produção de aço, de máquinas e coisas, e o cara fez a primeira siderurgia no Japão. Para isso ele teve que cortar o cabelo, aquele rabicho do samurai, para ele não ia ser mais samurai, ia ser um empresário. Foi o primeiro no Japão. Depois esse cara, essa empresa fabricou aviões para a guerra e está entre nós também até hoje. Que marca é essa? A primeira indústria siderúrgica no Japão. Mitsubishi. Tá? Olha que coisa. Outro exemplo. Já existia quase 200 ou mais de 200 fabricantes de automóvel no princípio do século passado. Só que para você ter um carro, você encomendava o seu carro. Então aquele cara fazia um desenho especial para o teu carro e você chegava lá, pagava uma grana preta por aquele carro e você recebia aquele carro, era um carro único. Aí surge um cara e diz assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou fazer carro que todos possam comprar e que vai custar pouco mais que uma carroça, todos os meus funcionários vão poder comprar esse carro e vai custar barato, e montou a primeira linha de montagem. Quem é esse? Todo mundo sabe, né? Henry Ford. Marca, marcante. Tinha lá se fazia no antigo Velho Oeste lá, se fazia o xarope, que todo mundo tomava o xarope, e aí um dia um cara, uma história comprida, fez o primeiro refri do mundo, Coca-Cola. Nós até hoje. Então, quando você consegue ser pioneiro, ou quando você consegue fazer uma coisa relevante, por exemplo, a Mormai foi pioneira, foi a primeira empresa a fazer esse tipo de coisa no país. Nós somos pioneiros, nós fomos o primeiro a produzir equipamentos para surf no país. Então, se você é um pioneiro, ou se você inventa alguma coisa muito relevante, ou você faz, pode ser de qualquer nível, pode ser a nível de uma coisa de link societário muito diferente, você tem que inventar alguma coisa diferenciada para ser diferenciado, para se transformar em uma coisa marcante. Mas para ser marca, você tem que ser marcante. Então, é diferente entre ter um nome e fazer marketing de venda do que ter o brand. Eu não me dei conta que eu estava fazendo brand. Não sabia. Mas 10 anos depois é que eu comecei a entender que eu estava virando uma marca. Porque as pessoas começavam a me procurar, me pedindo, por que tu não faz um calção, por que tu não faz uma camiseta, por que tu não faz isso, por que não faz... Porra, daqui a um pouco eu tinha fábrica de calção, eu tinha fábrica de confecção, eu tinha fábrica de prancha, eu tinha fábrica de chinelo, centenas, milhares, eu vou enlouquecer. Aí eu comecei a licenciar, aí eu entrou na simbiose. Não, para me crescer mais, eu vou enlouquecer, eu vou pirar, não vou ter grana, vou ter que pegar dinheiro de banco, então é melhor eu passar para quem já tem e cresce. Aí cresci bestialmente, exponencialmente, sem precisar botar um pila. Que as grandes empresas já tinham, só que elas não tinham marca. Elas tinham a estrutura produtiva, mas não tinham marca. E esse foi o pulo do gato meu. Mas uma coisa é nome, outra coisa é marca. Marca tem que ser marcante, senão não é uma marca. Então vocês têm que inventar alguma coisa que seja nova entre vocês têm que bolar alguma coisa revolucionária. E vocês têm essa capacidade, desde que estejam focados e queiram. Te respondi? Essa pergunta é cabulosa, bicho, mas é por aí. Tá? Mais alguma? Tem lá, ó. Opa, tudo bom, Bruno? Alex. Fala, Alex. Cara, é o seguinte, a gente está falando muito em se reinventar, né? Porque, como a gente falou, o nosso business é um business que todo mundo fala da commodity e a gente precisa criar coisas novas. Só que a gente tem uma zona de conforto, que é o que a gente conhece,
né? E talvez tenha acontecido contigo também, no teu caso, que tu tinha toda a tua estrutura, você manjava de roupa, manjava de surf. Não mandava nada, não manjava nada de roupa. Além de tudo é modesta, né? Mas tudo bem. Mas nada, te juro. E Eu não ia saber costurar uma cueca, cara. Eu tive que pedir ajuda para minha mãe, entendeu? Tive que ir até a Argentina, lá no sul da Argentina, tinha um cara que fazia uma roupa de mergulho para pegar aquelas centojas, que são aqueles caranguejos gigantes, e eu tive trabalhando lá com eles, que eu era mergulhador também, e vi na época um material que ele fazia a gola da roupa. Então, com aquele material da gola, que eu fui até a Argentina, peguei a minha BMW, fui até lá, que era a minha Brasília meio velha, sabe? Fui até lá, trouxe aquela tela e fiz a primeira roupa para mim. Mas a mulher do Pino lá, que era ele está vivo até hoje, está aqui no Brasil, depois virou até meu sócio por um tempo. Ela que me ensinou a fazer o primeiro molde, me ajudou. Eu não sabia nada, cara. Zero. Você sabe muito mais desse mundo do business do que eu. E eu fiz. Então, se um índio que nem eu fez, qualquer um de vocês pode fazer muito mais. Porque eu não estava preparado para nada, para esse tipo de coisa. Mesmo que a estrutura que tinha em Garopaba, sem água e sem luz, como é que ia montar uma empresa? Tu acha que eu ia lá para ganhar dinheiro? Então, é um troço muito louco. Então, vejam aqui, essa figura aqui de 70 anos, que na época era um moleque que tinha 24 anos, conseguiu fazer uma encrenca dessas, sem nada. Vocês podem fazer muito mais, mas não dá nem para comparar o potencial. Fala. então, a pergunta é assim, depois tu entendeu desse negócio todo, e aí tu teve site ou... Tá falhando. Fala. Então, tu teve que sair da tua zona de conforto para fazer coisa que não era fazer mochila. Como é que foi para você sair dessa situação que tu já estava dominando muito isso e criar coisas totalmente novas? Que para nós hoje é o desafio, né? Hoje a gente faz um serviço, só que daqui a pouco a gente tem que fazer outra coisa. Bom, então eu vou te contar como é que funciona essa coisa aí. Prestem bem atenção nisso, que isso é muito importante. Os antigos xamãs do México, tá? Eles tinham lá os seus discípulos. Uma das coisas que eles obrigavam os seus discípulos a fazer é encontrar o seu pequeno tirano. Quem era o pequeno tirano? Era a pior pessoa possível e imaginável que você ia ter que buscar para conviver com esse desgraçado filho da mãe durante 1 ano do teu lado. É um cara que queria te sacanear, te roubar, te estrupar, fazer qualquer coisa. O pior possível, quanto pior, melhor. E você tinha que conviver com esse miserável por 1 ano. O que você aprendia com o pequeno tirano? Que era o teu grande mestre? A prática da atenção. Certo? Porque tu tinha que estar atento em tempo, porque essa prática da atenção depois permitia que ele lesse os sinais da natureza, porque como está tudo interligado, é quântico, eles conseguiam enxergar. Passarinho passou para cá, que tinha que dizer uma coisa, olhava a tripa do bode lá, tinha que dizer outra coisa. Você consegue ter muita percepção da vida, do universo e de tudo que nos cerca. O que eu tive? Eu pratiquei a atenção. Se você estiver atento à tua volta, você vai ver os sinais. Você vai enxergar. Porque está tudo na nossa volta. O mundo é pura magia. Agora, se você comer mosca, dançou. A sorte, ela é cabeluda na testa e careca na nuca. Quando ela vem, tu tem que agarrar, porque se ela passar, tu não pega mais. Então, você tem que estar atento. Você vai ter que descobrir a oportunidade. Você vai ter que estar atento para captar o momento, e pegar. Quando veio aquele momento de sorte que eu vi, mas veio um cara pedir uma roupa, veio outro pedir, o cara também quer, aí tem uma oportunidade. Então, esse foi o momento de atenção que eu captei aquilo e pumba, e fui, engatou. Então, agora se eu tivesse comido mosca, eu não teria continuado. A atenção é fundamental. Eu disse, não, esse negócio pode ser legal e pode gerar riqueza para toda essa... Pumba, vou fazer. Então, a prática da atenção, estar atento para a ação, é fundamental. Comeu mosca, dançou. Te respondi? É isso aí. Vamos mais uma? Tem? Tem um aqui com vermelho, aqui, ó. Colorado. Tu já perguntou, cara? Posso de novo? Pode de novo. Vai. Mais uma. Mais uma. Marcos. Isso. Viu? Não me esqueci.
Bom, antes de tudo, muito legal o jeito que você explica os conceitos de marketing, de administração. Você disse que não sabia muitos conceitos, mas deixou bem claro aqui algumas coisas, questão de branding. E daí lá atrás, há 30 e 40 anos atrás, quando você criou, você tinha um propósito, né? Sim. Hoje em dia, quais são os propósitos que você vê relevante, não só para a Mormai, mas para o mundo? Seguindo alguns grandes, por exemplo, Bill Gates, que tem alguns propósitos grandes para o mundo e tal. Que propósito que você acha interessante a gente dar uma olhada com uma atenção especial para poder, de repente, trazer isso para a nossa empresa? Bom, a nível pessoal, o meu propósito é continuar vivo até amanhã, pelo menos. Né? Fazem 2 semanas atrás, eu estava num grande evento em São Paulo, num evento bem maior que esse de vocês, tinha mais umas 3.000 pessoas, um mega estádio, e eu e uma pessoa maravilhosa fomos convidados para palestrar. O nome dele, Ricardo Boechat. Bicho, nós nos abraçamos, nos beijamos, tudo que tu quiser. Me despedi dele, eu fui para pegar um avião, ele entrou no helicóptero. Então, bicho, a primeira coisa é a gente continuar vivo, esse é o maior propósito. Isso é a coisa mais maravilhosa. O resto é tudo secundário, tá? Mas, se você puder ter algum propósito que seja com a consciência, dessa consciência pós-moderna, que nós estamos todos interligados, quanticamente, certo? E a gente fizer uma coisa que seja legal para os outros, isso vai refletir, vai voltar para ti. As coisas ruins, os budistas chamam de karma, isso aí se chama de dharma. Vai vir porque está tudo interligado. Tá? Você tem uma ilusão, a gente tem uma ilusão que a gente é uma coisa separada, única. Né? Mas não é. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para tu entender o que eu quero te dizer. Se tu pegar o oceano, são feitos por moléculas de água, H2O, certo? Ela é uma molécula de H2O. Ela é única, mas ela está formando uma coisa muito maior que aquela sopa gigante que é o mar. Da mesma forma, tu tem a ilusão de que tu é uma coisa individualizada, mas na verdade tu está completamente interligado a tudo. Tem o Raul Seixas, tinha uma música que dizia que eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Te lembra dessa música? Que ele falava ele estava falando que ele era Deus, né? E que a mosca era Deus. Isso o Spinoza já tinha falado isso há 2 ou 3 séculos atrás, que esse é o panteísmo, né? Que tudo está tudo interligado. Então, se você fizer alguma coisa que tenha um reflexo importante para todas as pessoas que te cercam, e, se possível, para o mundo inteiro, isso vai gerar uma coisa muito boa para ti. E, de repente, vai catalisar coisas boas, vão começar a acontecer pequenos milagres. A sorte, no fundo, é a soma de pequenos acertos. O azar, no fundo, é a soma de pequenos erros. Faz as coisas certas, bacana, que vai dar tudo certo. É difícil responder a tua pergunta, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil se a gente entender que a gente faz parte de uma coisa única e maior. E isso é a consciência holística do pós-moderno, é o que está acontecendo agora. E vocês, com a internet, vocês são muito responsáveis por isso, porque vocês estão nos interligando. É fundamental, é visceral, isso é o suprassumo da modernidade. Essa interligação que antes podia ser filosófica, agora está sendo física mesmo. Te respondi? Trata de fazer coisa bacana, bicho, que vai dar tudo certo. Mais pergunta? Tem mais uma aqui? Passa ali o microfone para ele. Já que está na onda da repetição, vamos repetir. Eu vou complementar a pergunta dele. Então, Boa. Você está falando do quântico, né? Do universo quântico, do passarinho que passou, que vai dar... Sim, tinha aquela borboleta que bate asa aqui, que deu um terremoto no Japão. Mas né? Paulo Coelho já disse num dos seus livros muito antigos, né? Se você conspirar a favor do universo, o universo vai conspirar a seu favor. É isso aí. Mas assim, eu queria complementar, você falou muito sobre
Mitsubishi, sobre o Yamaha, né, sobre o Ford. Ele perguntou sobre o propósito. Eu queria que você nos dissesse o que você pensa, talvez para nos inspirar. Daqui 200 anos, quando uma outra pessoa estiver fazendo uma palestra, surgir um assunto, falar em Mormei, o que eles querem, o que você gostaria que eles lembrassem de você? Será que vão se lembrar? Será que eu vou sobreviver? A marca sobrevive até lá? Sabe, eu não tenho essa preocupação de perenizar as empresas, perenizar as marcas, é uma coisa meio maluca, porque o meu filho é budista e ele me ensinou uma coisa muito interessante, que é a tal da lei da impermanência, que nada é eterno, o sol não é eterno, a terra não é eterna, e essa preocupação, às vezes, de perenizar as coisas ou eternizar as coisas, é uma noia, é o nosso medo da morte, é o medo que a gente tem, intrínseco, dentro de todos nós, de morrer. Então, isso, a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar alguma coisa, porque parece que a gente continua vivo com tudo isso, mas, na verdade, tudo vai acabar. O importante é o aqui e agora, cara. Muito mais importante que a minha preocupação sobre o que vão pensar de mim daqui a 200 anos, é eu viver de forma íntegra, agora, nesse momento aqui contigo, eu poder ser eu como eu sou, e você ser como é, e as nossas empresas serem como elas são, com profundidade, com intenção. Isso é mais importante, porque o futuro nada mais vai ser do que um monte de pequenos agora, que vai montando alguma coisa para lá. Eu realmente não estou preocupado, não quero nem saber o que vão pensar em... Eu estou preocupado em tentar ser autêntico contigo aqui e agora. Isso aqui e agora, para mim, é muito importante. Agora, me despedi do Boechat, meia hora depois o cara estava morto. Quer dizer, a minha empresa, por um motivo qualquer, pode acabar, muda o cenário, os caras inventaram uma pílula que não tem mais que usar roupa de borracha, o cara toma uma pílula e não sente mais frio, sei lá, qualquer coisa, bicho. As empresas podem acabar. A nossa vida pode acabar. Então, o importante é o aqui e agora. O resto, bicho, o passado, às vezes, nos traz muita dor. E o futuro nos traz muito medo. Então, o negócio não é viver nem no passado, nem no futuro. É viver o aqui e agora. Então, eu não estou preocupado em te responder o que vão pensar de mim daqui a 200 anos. Estou cagando. Essa que é a real. Tá? Vamos lá. Vamos para outra? Boa tarde. Boas tardes. Como que é ser um ser da nova era, focado em questões da espiritualidade, pensando no cooperativismo, assim, exatamente com todas as filosofias que você propôs, mas, ao mesmo tempo, é uma contra-filosofia quase, você ter que estar o tempo todo focado em estratégias, metas, crescimento, expansão, porque uma coisa é o que você é, a tua essência, e a outra é o que o teu empreendimento exige de você e da tua visão. Então, são dois seres diferentes. É bem louco isso, muito bem colocado. Como você faz para ser um empresário, mas não perder a tua essência? Bom, primeira coisa, estão falando de mim, né? Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu nasci ainda nos anos 40, sou velho pra caramba, eu sou um baby boom, né? Então eu vi nascer tudo isso que vocês estão hoje, para vocês é normal, eu vi nascer o telefone, era com manivela, eu vi nascer a televisão, primeiro preto e branco, eu vi nascer o telex, vocês nem sabem que merda é essa, eu vi nascer o fax, eu vi nascer o telefone, eu vi nascer o computador, eu vi tudo isso, certo? Mas eu participei de um movimento muito forte nos anos 60, que é o movimento hippie. Certo? Eu era um ripanga. O que é os hippies? Eles eram contestadores do sistema que vinha de guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra não sei o que, Vietnã. Então, meu pai quase foi para a guerra. Né? Então, o que acontece? O movimento hippie, ele é contestador ao mundo yang, que é um mundo com um tremendo desequilíbrio machista. O mundo yang é agressivo, é competitivo e é expansivo. O movimento hippie é yin, cooperativo, pacifista, certo? Pacifista, cooperativo e conservador, conservacionista. Os fundadores do Greenpeace eram 3 ripangas. O fundador da Mormai era um médico ripanga. Então,
a minha essência é muito hippie, certo? Mas o mundo que me cerca é yang. Foi aquela coisa que você colocou. Então, o mundo ali de fora é agressivo, competitivo, expansivo, é uma guerra. Mas dentro da empresa, o ambiente que me cerca é cooperativo. Tu vê que eu estou linkado a várias empresas na cooperação. O ambiente dentro da minha empresa, por exemplo, eu nunca fiz nenhum salário de nenhum funcionário. Colaborador que se diz agora. Eles é que fazem os seus salários, desde sempre. Eu nunca... Nada. Para tu ter uma noção, eu não sei nem onde é que eu tenho conta em banco. Eles é que comandam essa parte administrativa. Então, dentro da empresa, o ambiente é super yin, é cooperativo. Ninguém está preocupado que alguém vai tomar o lugar do outro, que nem tem às vezes, porque vai pegar o meu lugar, aquela coisa, entendeu? Isso é do mundo yang. Lá é cooperativo tudo. Então, dentro da empresa e os relacionamentos que nós temos, é super yin, num mundo, imerso em um mundo yang. Então, aí a gente encontra um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque se eu ficasse só yin, só paz e amor bicho, eu ia ficar o resto da minha vida fumando maconha, lá na praça fazendo chinelinho, miçanga, ia ser um merda. Se eu viro um yang, super empresário, bababá, eu morria de infarto, tinha hipertensão, porque o mundo yang é rígido, o outro é flexível, certo? E a rigidez do mundo yang te dá rigidez das artérias, te dá hipertensão, te dá um monte de merda, entendeu? Então, o que eu faço? Imagina essa linha aqui é yang e aqui é yin. Estou no equilíbrio, no caminho do meio, certo? Eu não sou nem uma ripanga louca desvairada e nem um empresário orqueólico que termina pirado. Então, caminho do meio. Continuo surfista, toco meu sonzinho, não fumo mais, mas se botarem um, de repente vai também, não tem problema, tá? Não tem parada. Então, é aqui, ó, é no equilíbrio. Morou, ó, 70 anos, sou yogi, pratico yoga. Sacou? Não sei se te respondi, mas o negócio é o caminho do meio, o equilíbrio. Tudo que é para um lado demais, ou para um lado demais para o outro, é desequilíbrio, e isso te leva à doença. Esse mundo aqui expansivo, né, super crescimento, super papapá, na medicina tem um nome: câncer. As grandes cidades, para mim, eu enxergo como um câncer, por isso que eu moro numa cidadezinha pequenininha que é Garopaba, que tem um crescimento orgânico, devagar, é proibido construir prédios de mais de 2 andares, papapá, entendeu? Então, eu estou no mundo do business, um monte de grana, um monte de coisa, mas moro num ambiente yin. Esse é que me dá o equilíbrio, sacou? Mais pergunta? Vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Então, eu vou deixar um abraço no fundo do coração para todos vocês, com muito amor, amor mais para todos nós. Fechou. Tchau.